Olá, sejam todos bem-vindos ao Raquel Rocha Entrevista. Aqui a gente fala de literatura, aqui a gente fala de cinema, de saúde, de todos os assuntos que contribuem para o seu bem-estar, para mais qualidade de vida, para refletir sobre o que realmente faz a vida valer a pena. Meu convidado de hoje é o meu querido amigo Cláudio Zumaeta, amigo de longas datas, longas décadas. É um amigo querido, é uma pessoa por quem eu nutro uma admiração profunda, você sabe disso, né, Zuma? Porque ele, além de ser um excelente professor, todo mundo que já teve aula com Zumaeta não esquece. Zuma, ele é aquele professor que vai para a categoria de professores inesquecíveis de qualquer pessoa que já foi aluno dele. Mas além de excelente professor, excelente escritor, excelente poeta, Zuma também é um excelente ser humano. Pessoa de muito caráter, de muita honestidade, de muita sinceridade. Então, já declarando aqui, viu, Zuma, que você sabe que eu sou sua fã e me sinto muito honrada em compartilhar da sua amizade. E Zuma veio hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre a obra literária dele. Ele conseguiu reunir quase todos os livros, ainda faltou um, não foi? Faltou um. Mas, desde já, agradecer pela sua presença, Zuma. Eu que agradeço. Nós fizemos um trabalho no teatro, o Enfant Terrible, né? O Cinza, o Enfant Terrible, né? Raquel fez a direção. 10 anos, ou mais. Tem um pouco mais de 10 anos. Mas enfim, e a gente tem realmente uma amizade legal e viemos ao longo do tempo construindo essa amizade, né? Fortalecendo essa amizade, amadurecendo essa amizade. E é um prazer estar aqui, ser entrevistado por você e mais uma vez agradecer o espaço que Barbosinha sempre proporciona aqui. Eu já estive aqui em outros momentos e estou à sua disposição. Zuma, eu lembro que eu fiz uma entrevista há muito tempo com você. Essa entrevista está até no YouTube da TVI, que era para um quadro que eu tinha profissões, em que as pessoas falavam sobre suas profissões. E aí esse quadro, eu lembro que eu entrevistei você falando sobre a questão de ser professor de história. Você falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Você falou assim: eu gosto tanto de dar aula, eu gosto tanto, é tão bom e ainda me pagam por isso. Ainda me pagam por isso. Muito legal, procurei, gente, quadro Profissões, professor de história, Cláudio Zumaeta. Se eu não me engano, foi uma gravação que fizemos no Centro de Cultura, isso. Naquele espaço. Isso, ali no Coreto. Eu gravei com você, gravei com o Bernatal, o cineasta. Sim. Bernatal. E gravei com a saudosa Sônia Maron, sim, que falou sobre a trajetória dela como juíza, como foi todo o processo dela de voltar a estudar depois de já casada. E ela contou, né, que ela foi juíza durante muitos anos aqui em Itabuna. Dizia: não existe ex-juíza, Raquel, existe juíza aposentada. E engraçado que ela se apresentava, não era nem como juíza, era como ex-aluna do Colégio Divina Providência. Olha como essas coisas marcam ela. Enfim, procure essa entrevista com Zuma. Mas eu queria retomar um pouquinho sua trajetória, Zuma. A história não foi a sua primeira graduação, né? Não nem foi. Letras. Também não. Você começou na administração, me lembra assim minha memória. Isso, exatamente. E tem um ponto antes. Meu sonho era o jornalismo, né? Aquele sonho lá da adolescência. Da adolescência. Aí, razões diversas. Você, né? passou sua infância aqui em Itabuna? Não. Eu sou natural de Canavieiras. Canavieras. Aí, infelizmente, perdemos nosso pai e nossa mãe precocemente. Uma família numerosa. Nós somos 10, né? 10 irmãos? E é interessante ainda mais porque são 5 em escadinha, 5 anos sem ninguém, e depois mais 5 em escadinha. Como é que sua mãe explicou isso? Então, aí ela e ele... Todos do mesmo pai e da mesma mãe? Todos do mesmo pai e da mesma mãe. E aí a nossa infância foi em Canavieiras, mas foi muito em virtude do falecimento de nosso pai e dos baques que isso ocasionou. Pra você ter uma ideia, Raquel, eu conto um pouco disso, dessas experiências aos meus alunos. Eu digo assim, mais do que o conteúdo, às vezes é preciso um quê a mais, sabe? Um momento em que você pega assim, depois desses anos todos, essa experiência e essa vivência vão parar aonde? Né? O que eu vou fazer com toda essa história? E aí,
Nós somos, e eu estava dizendo, compartilhando com vocês. Seu pai faleceu quando você tinha quantos anos? Pois é, 8 anos de idade. Pra você ter uma ideia, o mais velho tinha 19, ia fazer 20, e o mais novo, 2 anos de idade. 2 aninhos. Esse mais novo é esse que hoje se tornou engenheiro e que eu terminei incentivando ele, e é um poeta de primeira mão, Pablo Zumaeta. E aí sua mãe ficou com 10 filhos. 10 filhos, e esse mais velho cuidando, né? Ajudando sua mãe. Tal. Seu pai trabalhava com o quê, Zuma? Meu pai era médico. Era médico. E tinha propriedade de cacau. De cacau. Que assumiu o mais velho. Então a renda da medicina já foi uma renda que vocês perderam, a família perdeu, perdemos. Né? E aí sua mãe teve que cuidar da parte das fazendas. Aí não. Aí ela não tinha nenhuma formação, 10 filhos. Antigamente se chamava do lar, né? Do lar. A doméstica. Meu irmão mais velho assumiu aos 19 anos. Aos 19 anos, entendeu? Ele estava fazendo. Seu pai faleceu de quê? Infarto. Ele tinha quantos anos? 41 anos Meu de idade. Deus! Nossa, seu pai muito jovem. E 8 anos depois, nossa mãe. Então, imagine aí essa situação. Você perdeu seu pai aos 8 e sua mãe aos 16. Imagine aí. E para meu irmão, eu sempre referendo isso para Pablo, foram 2 baques violentos. Ele não conheceu meu pai, com 2 anos de idade, resta a memória que os mais velhos contaram para ele, não tem uma lembrança direta. E com 10 anos, a mãe. A mãe. Né? E aí não tínhamos mais ninguém, porque meu pai era filho único, minha mãe tinha 2 irmãs, mas elas viviam em Salvador, e nós morávamos em Canavieiras. Aí um pouco para ajudar nessa criação, também por isso, nos transferimos para Salvador. Mas o mais velho teve que ficar se dividindo para cuidar da fazenda de cacau. E fomos para lá. E aí, Raquel, é muito interessante porque éramos, especialmente a segunda fase da família, essa que eu chamo, né? Porque eu tenho intervalo, 5 em escadinha, 5 anos sem ninguém, depois mais 5. Nós éramos muito infantis mesmo, muito bobos. Quando você foi para Salvador, vocês foram com a mãe de vocês? Isso. Ela ainda estava viva? Isso. Então você foi por quantos anos para Salvador? 8 anos. Logo que seu pai faleceu? Logo depois ela não suportou ficar mais em Canavieiras e estava muito sozinha e muito triste. E acredito que o apoio das irmãs em Salvador ajudaria e tal. Sim. E nós fomos. 8 anos depois, ela partiu. Lá em Salvador? Lá em Salvador. Então, a família ficou assim, nós e nós mesmos. E eu me lembro de um encontro que nosso irmão mais velho nos colocou assim, os mais novos, falando pra gente. Ele disse assim, ó, eu não sei se vocês vão entender e eu não estou preocupado muito com isso não. Mas eu preciso dizer, nós temos os mais velhos que saíram para trabalhar, para sustentar a casa e o condomínio, digamos assim. E o trabalho de vocês é estudar. Não tem mais ninguém para ficar olhando aqui. Tem um dia da prova, tem um dia do teste. Para mandar vocês estudarem. É vocês e vocês. São vocês e vocês mesmos. E entendeu? os pequenos precisaram desenvolver esse senso de responsabilidade. E isso foi muito intenso e muito sério na nossa família. A Mas educação, importante, sabia? Muito importante a criança desenvolver esse senso de responsabilidade, de que ela não estuda para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém, que ela estuda para ela. Para elas. Eu fiz isso com minhas filhas. Eu disse, eu não vou ficar conferindo se vocês fazem dever de casa, não vou conferir data de prova. É responsabilidade de vocês, desde pequenas. Desde pequenas. Rolou isso com a gente, nós assumimos a nós mesmos, né? Tinha aquela final de semestre, recebimento do boletim, essas coisas assim, tinha aquelas... Mas era tudo com muita seriedade. E eu me lembro dele dizendo assim, olha, vocês vão passar por todas as fases. Vocês vão jogar bola, vão sair, vão namorar, não tem nenhum impedimento. Só não pode vacilar com os estudos. Só não pode. Eu devolvi aí algumas queixas, tudo bem, é aceitável. Então os mais velhos foram pais dos mais novos, né? Foram. Para fazer um compacto, todos formaram. Todos formaram.
o mais velho do qual eu estou dizendo aqui, tornou-se professor da UESC, prefeito na gestão de Joaquim. Na gestão de Joaquim. Como é o nome do mais velho? Jorge Zumaeta. Jorge Zumaeta. Infelizmente, também já faleceu. Desses 10, perdemos 3. Mas ficaram 7 irmãos. 7 irmãos. Mas todos com encaminhamento profissional, todo mundo com muita responsabilidade. E essa história de vida voltada para os estudos, para a leitura, até hoje é uma grande resenha dentro de casa, porque nós saímos de férias e esse mais velho, Jorge, ele nos dava assim, por exemplo, imagine, o Ateneu. Você vai ler e fazer um resumo dele e me entregar daqui a 10 dias. Ninguém dizia não, nem... respeitava mesmo. O Ateneu, o Guarani, sabe? Aí ele distribuía assim e pedia resumos e tal. Desses 10, eu acredito que eu, por alguma coisa que o destino, não sei dizer, passei a me interessar mais destacadamente pelas letras, pela leitura, pelo livro e tal. E lia compulsivamente. E se você já morava por aqui? Já tinha voltado de Salvador? Ainda em Salvador. Você voltou de Salvador com que idade? Aí fizemos todo o curso, o ensino médio em Salvador, me formei. Aí fez faculdade lá em Salvador? Isso. Na hora do jornalismo, balançou. Por conta do senso de responsabilidade. Será que eu vou conseguir pagar as contas como jornalista? Você já tinha vindo de uma infância, né? Exatamente. Precisando ser responsável, né? Isso. Fazer escolhas racionais. Aí o jornalismo, aí aquela pressão, ok. Fui fazer administração. Fiz um curso regular de administração, médio. Cheguei a trabalhar num período. E aí foi a nossa vez de descermos nesse intervalo de tempo. Ele conseguiu, esse mais velho, ampliar a propriedade. E o caso estava ficando complicado só para ele. Nós já estávamos maiores, né? Aí eu já desci casado e para cuidar também. Ajudar a cuidar dessa fazenda que seu pai tinha deixado. Ele tinha ampliado e etc. E o mais velho conseguiu cuidar das fazendas, ainda estudar, fazer faculdade, fazer concurso. Tudo isso. Aí temos um engenheiro, que era ele, né? Médico, aí vai descendo pedagoga, engenheiro, médico, pedagoga. Na época não chamava informática, não chamava, mas é dessa área. Programadora? Como é que chamava? Na área de ciências da computação. Ciências da computação, né? Aí nutricionista. Fechou o bloco de cima. Aí vem o engenheiro florestal, eu sou o 7º. Você tá no bloco dos caçulas. Isso, aí eu entro no bloco dos caçulas. Engenheiro florestal, depois eu, o 7º, com administração e história. Depois um odontólogo, aí já tô no 8º, né? No 8º. Aí um físico, nono, e por último, 10º, um engenheiro civil. Um engenheiro civil que escreve também. Aí esse engenheiro civil, vou pegar esse mote aí, Pablo Zumaeta. Um dia, um tempo passou, todo mundo já com família constituída, casado, filhos e tudo mais, cobrando dos filhos a mesma responsabilidade dos estudos. Faça o que você quiser fazer, mas se vacilar no estudo, perdeu. Bom, aí um dia ele, muito assim, meio que até desajeitado, disse: rapaz, eu tenho umas coisas escritas aqui, queria que você desse uma olhada, e me mandou. Ele tinha acumulado um calhamaço de coisas escritas. Me pediu para eu fazer uma curadoria. E se aquilo era, se tinha alguma... Aí eu respondi a ele assim: rapaz, aqui tem um livro de poesia muito bom. Até hoje eu digo a ele: você tem que fazer em versão bilíngue, porque eu acho que cabe pra caramba. Ele dá risada. Aí ficou aquela história: você tá me incentivando? Eu digo: não tô não, tô falando sério. Você tá sendo coisa de irmão? Eu digo: não tô falando sério. Aí botei isso na cabeça dele:
fiz essa curadoria e ele lançou o primeiro livro, chamado O Não Saber, né? E foi uma maravilha lá em Salvador, porque a vida dele foi em Salvador o tempo todo. Aí foi um espetáculo lançado pela Via Literário de Gasparetto. Eu já estava na editora com Gasparetto e falei de Gasparetto para ele procurou, começou com Gasparetto e tal. E foi um sucesso. Ele escreve de forma mais esporádica, porém, daquela curadoria ainda sobraram um vasto conteúdo, fora outros que ele incentivado por escrever. Para outros livros. Aí nasceu esse A Sós Comigo, mas é Sós de Sol. De sol. Entendeu, né? De sozinho. Um jogo de palavras, não é um jogo de sozinho, não. É de sozinho. A sós, vários sóis. Que legal. Enfim, e aí ele foi um orgulho danado, porque eu era que tinha essa coisa da família, né? Da literatura, da letra, do livro, entendeu? De ler muito e tudo mais. Aqui. E ele... Bota na fechada aí, Cássio. Um engenheiro que tornou-se poeta, e eu digo a ele, eu não sei se é um poeta engenheiro ou um engenheiro poeta, mas Pablo o fato Zumaeta. é que são 2 livros muito bons, muito legais. Okay. É isso. E aí você foi para administração, depois veio para cá, gostava de história, resolveu... Continuei com aquela coisa assim de que estava faltando algo. O tempo foi passando, você vê que coisa deliciosa. Eu digo, rapaz, tinha que ser historiador mesmo, porque tem cada história. Aí chegou a vez de meu sobrinho fazer vestibular. Ele nervosíssimo, né? Meu tio, Renato, filho de Silvia, que também é uma desses 10... É a nutricionista. Não, da ciência da computação, que também já nos deixou. Sim. Aí ele nervosíssimo, aí disse, pô, bora, faz comigo, você não tinha uma vontade de fazer um outro curso que fosse mais ligado às ciências humanas e tal. Eu virei assim, eu secretamente guardando para mim, né, o que eu tinha vontade de fazer. Aí perguntei assim para ele, você vai fazer o quê? Ele falou, história. Aí eu disse, pixe, não vai dar, porque nós vamos ser concorrentes, porque eu quero fazer história. Aí ele me disse algo que foi decisivo. Não, nós não vamos ser concorrentes. Vamos ser colegas. Vamos ser colegas. E passaram os dois. Passamos. E foram colegas. E fomos colegas. E formamos, e eu fui o orador da turma, que naquela ocasião, o curso de História não tem solenidade, porque é um pequenininho. Poucas entendeu? pessoas. Aí junto com Geografia, Letras, esses cursos de licenciatura vai ali para a torre, vai ali para o auditório. E não tem essa coisa aquela da oratória, não, vai chamando, entregando. Mas por algum eu não me lembro quem foi que estava dirigindo. Quem estava dirigindo a solenidade abriu uma exceção e disse, Zumaeta, você quer falar pelas turmas? Sem ter preparado nada. Foi, eu quero. Aí falei, agradeci a meu sobrinho, Renato. Você se formou na época de que reitor? Que reitor? É René? Acho que foi René, foi. Aí fizemos foi uma delícia. Foi uma coisa que recuperou demais essa gana, essa vontade da leitura. Mas a história, a faculdade de história era um hobby ou você pensava, vou dar aula? Não, aí eu já com essa intenção mesmo. Já tinha deixado a administração completamente, tudo mais. Antes de me transferir para aqui, cuidando da roça, me aproximei da política em Camaquã. Aí fui por 2 gestões, secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico em Camaquã. Aí fui ganhando vários contatos, relacionamentos, ampliando e tal. E um dia, assim mesmo, como eu estou lhe contando, já no 2º casamento, Júlia, que você conhece, sim, sua filha do 1º casamento, sim, também escritora, sim, né? O livro infantil Zoque, uma aventura azulzinha, é fruto dessas histórias que eu contava para ela na infância, depois eu relato para você. Aí, um belo dia, do nada assim, acordei e falei, não é o que eu quero, não é prefeitura, essas coisas, isso não tá bom, já deu, vamos embora. Aí, literalmente, aí minha esposa falou,
caramba, e agora? Eu digo, segura as pontas aí, que eu vou para Itabuna em busca de ser professor. Botar meu currículo nas escolas. Isso. Agora você falou currículo, aí parece uma coisa enorme, né? Assim, uma coisa de peso. Era uma tripinha de coisa, uma coisinha... Graduação em História. Pronto, é basicamente isso. Aí Deus outra vez, e os bons amigos, e a amizade. Abre as portas, é isso mesmo. Jonas Deus e os Boa amigos. Morte. Não Jonas posso Boa Morte. de jeito nenhum, querido certo? Jonas. Não reverenciar esse grande mestre. Jonas foi meu professor na UESC. Pois é. Grande Jonas. E eu batalhando, procurando, e ele, não estou me lembrando assim exatamente, acho que numa dessas procuras eu comentei com ele. Ele falou, rapaz, eu tô saindo do Divina Providência. Não sabia que você estava por aqui. Foi sua primeira escola, o Divina? Aí. Até hoje, né? Entendeu? E aí ele me indicou por Divina Providência. Foi sua primeira escola. Fui. E daí você, da história, da paixão, você começou a mergulhar na literatura. Pronto. Aí também vinha escrevendo como Pablo, esse meu... Aqui foi ou seja, a gente já tem aqui o nascimento do escritor na graduação de História. Graduação de História. Que fruto da sua monografia nasceu esse livro aqui, né? Isso. Cadernos do SEDOC, Cacauicultura, a CEPLAC e a Vassoura de Bruxa em Camaquã. Isso. Ou seja, o escritor nasce aqui. Nasce aí. Esse é o primeirão. Do ponto de vista... acadêmico, né? Porque o outro que foi literária começa com Pedra por Pedra, né? Começa por Pedra que por Pedra. Tenho. Que lindo. É uma experiência de contos, entendeu? Onde o personagem principal de todos os contos são as pedras, entendeu? Então, não é pedra sobre pedra, como seria pedra por pedra. Cada pedra Aproxima aí, Cássio. conta uma história. Isso. Foi muito bom. Eu gosto gosto muito dessa capa também. Ela foi bem construída, bem... Lançado pela Mondrongo. Aí depois de Pedra por Pedra veio o segundo que não está aqui, né? Que não está aqui, qual esgotou. Outras Ideias Peregrinas. Eu tenho! Que é poesia. Já mostrei aqui. Pronto, gente. Já tem, só procurar. Tá? Procura no YouTube aí da TVI, viu? Outras Ideias Peregrinas. Eu já mostrei, já li um trechinho. Já li um trechinho. Foi uma experiência também muito boa. Mas esgotou, séries. E eu não Você não ficou com nenhum exemplar? Nenhum pra mim, você acredita? Eu tenho. Eu te empresto. Pode ser? Pode ser. Eu encontrei com o Gaspareto hoje. Até você conseguir seu exemplar, você fica com ele. No dia que você conseguir... Pablo, esse meu irmão mais novo, ele fica arretado. Ele diz assim, rapaz, como é que você não fica com nada? Com um exemplar do seu livro, eu vou lhe emprestar. Adorei. Depois o terceiro veio outro Agro. Livro de Agro. Por que o título Agro? Agro é de cru. Cru. De rude, entendeu? E é bem isso. E o prefácio, olha só. Chica Simões e Antônio Pereira Souza. Ele que foi meu professor na graduação, ele que foi meu orientador, ele que foi meu orientador na monografia e que resultou nesse trabalho aqui publicado pela Edidos. Aí ele disse, caramba, ele conhecia minha experiência acadêmica, minha letra acadêmica, mas não artística, né, digamos assim, né, como escritor. Aí eu tive a felicidade de ser prefaciado por eles dois e tal. E isso me apresentou relacionamentos longos, você. Isso me apresentou artisticamente, digamos, para ele, professor Pereira. Um amor de pessoa, uma pessoa. E de Agro veio... Do prefácio de Agro veio Humanos. Humanos em prosa e verso. Em prosa e verso. E aí nos distanciamos após a graduação, eu e o professor Pereira, mas sem perder aquele vínculo. Sim. Eu sempre muito fã dele a vida inteira, durante o curso de História e durante a orientação dele, né, na monografia. E aí ele me convidou. Ele escreve muito bem, ele é um filósofo, ele é um historiador, ele escreve de tudo. Tudo, cotidiano, filosofia, enfim. E aí foi quando ele me convidou para fazer uma loucura, que é o quê? Poetizar os textos em prosa dele. Aí nasceu
Humanos. E olha só o prefácio. Em parceria de Jorge de Souza Araújo e Rui Povas. Nós, eu e o professor Pereira, quando recebemos a notícia de que seríamos prefaciados por professor Jorge Araújo e professor Rui, ele disse, você tem certeza? Nem ele conhecia os dois professores, tanto o Rui quanto o Jorge, conhece o professor Pereira. A mim não, eu comecei a ter um contato com o professor Rui a partir dessa ousadia, entendeu? De ir lá, então não foi você que convidou o Rui para prefaciar? Não, eu apresentei o trabalho a ele e disse, professor, com aquela vênia toda, né? Pô, é uma ousadia, eu sei que tal, sei que você não me conhece e tal. E ele guardou esse trabalho. Acho que quase um ano depois, tanto ele quanto o Jorge Araújo Responderam. Foi. Aí nasceu, deu nisso. Foi um trabalho belíssimo. Humanos em prosa e verso. O que fez meu irmão Pablo lá em Salvador. Se reuniu com um colega, Antônio Jorge, que é meu amigo e irmão do tempo. É só cabula pra gente o nome dele. Repare que coisa bonita, Raquel. Eles se reuniram lá. Me pediram assim, você tem 15 preferências aí? Aí eu, não tenho. Mas vou perguntar ao professor Pereira se ele consegue selecionar. O professor Pereira selecionou e eu enviei. Eles entraram no estúdio e gravaram. E está no Spotify, Humanos em Prosa e Verso. Tem uma introdução musical e tem a leitura dos poemas da esposa, que é Cristina, desse colega Antônio Jorge, que é empresário em Salvador, da área de logística. E meu irmão Pablo faz a leitura dos versos em prosa. Então tem 15 desses textos no Spotify. Só pesquisar. É só Humanos em Prosa e Verso. Humanos em Prosa e Verso. Foi um presente que eles nos deram lá e fez um sucesso danado. A cidade submersa entre os frutos de ouro. Aí já é o resultado do meu mestrado. Aqui entendeu? Já é do mestrado. Aí é o mestrado. Que foi na área de história também. Que foi na área de história. O meu mestrado em história regional e local. E o Cacau e essa publicação, aqui. E o Cacau está de volta. E aí foi publicado pela USP. E o prefácio é você conhece, meu amigo e irmão, Charles Nascimento de Sá. Querido Charles. Então, fala a verdade, eu posso me queixar de alguma coisa? Não Tica pode. Simões, Rui Povas, Aleilton Fonseca, aqui no último trabalho, A Unha do Elefante, e Charles Nascimento de Sá, que prefaciou esse trabalho publicado pela USP, que é o resultado da minha dissertação do mestrado. A cidade submersa. Cidade submersa. E aí a gente vai para A Unha do Elefante, que foi o último até agora. Isso, é o mais recente então, né? É o mais recente. A Unha do Elefante, que também tem história. São contos? São contos. Esse eu não com tenho desafio, com o desafio de conter apenas 250 caracteres. São contos curtos. De 250 caracteres. Isso, todos cabem em uma única página. Uma única página. E como é que você conseguiu? Você não sei. Não sofreu na hora de cortar? Muito demais. Porque você precisou cortar. Muito, né? muito. Muita coisa para reduzir para 250. Aí vem a mão generosa e outra vez de Gaspareto, que você conhece, é um editor Cada conto fora uma de série. Página, gente, olha. Cada conto em uma página. Aqui. A que se abriu aí foi em homenagem a Rui Povas, ó. A Jô e a Montanha Bela. Aí, na hora que eu terminei esse trabalho, que deu muito trabalho por causa disso que você está dizendo, né? 250 palavras. Isso. 250 palavras. Na hora que você terminou. Eu disse, caramba, e agora? Né? Aí eu resolvi pensar assim, eu preciso procurar por alguém que eu não conheça, que eu não sei quem é. Eu não conhecia Jorge Araújo, é verdade, mas professor Pereira, ele tinha uma lembrança de professor Pereira. Então, digamos, eu peguei uma carona com o professor Pereira no prefácio de Jorge Araújo. Não, esse mais professor Rui conhecia. Então,
disse, quer saber disso? Vamos. Eu vou enviar para alguém que eu não tenho. Não conheço. Por incrível que pareça, eu ainda não conheço pessoalmente o querido professor Aleilton Fonseca, que é o atual presidente da Academia de Letras da Bahia. Da Academia de Letras Membro da Bahia. da Lita também. Membro da Lita. É. Aí eu enviei para ele, entendeu? Contei um pequeno resumo e tive a felicidade dele me prefaciar. E a gente pode mostrar por último esse aqui que está no prelo? Sim, pode. Pode. Esse não foi. Pode, não foi ainda. É ditado, você conhece, gente, olha. Lindo. O Parquinho Mágico. Parquinho Mágico, tá? Infantil. Isso aqui vai sair em algum momento. Ele, junto com o Zoc, uma aventura azulzinha, que é a história de uma minhoquinha em busca de saber por que ela é azul, e que eu fecho dizendo que foram aquelas histórias que eu contava para minha filha, para Júlia Zumaeta, entendeu? E que resultaram nesse livro, que estão no prelo, tanto o Parquinho Mágico quanto o Zoc. Seus livros estão disponíveis para venda onde, Zuma? Felizmente, fisicamente, eu não tenho mais nenhum comigo. Com você. Acho que da Unha do Elefante... o último, né? Ainda tem. São 5 exemplares, eu acho. O restante... Porque no lançamento em Salvador, com esse livro de Pablo... Cadê o livro de Pablo? Do Sóis. Do Sóis Comigo. Sóis Comigo. Nós lançamos juntos lá em Salvador, na livraria Leitura do antigo Shopping Guatemi, hoje Shopping da Bahia. Aí, lançamos juntos e vendemos tudo. Que coisa boa! Gasparetto estava lá e disse, nunca vi isso. Ai, amor. Já dá para sair aí, segunda edição, viu? Dá para sair. Zuma, querido, obrigada, viu? Obrigado pela sua você, vinda, Raquel. por esse bate-papo maravilhoso, por ter trazido as suas obras, compartilhado com a gente um pouco. Foi muito bom matar sobre os bastidores de cada uma delas. Isso. E principalmente por ter compartilhado um pouco da sua história de vida, né? Eu conheci a sua trajetória pela administração, pela história, mas a questão da infância realmente eu não conhecia. E por mais difícil que tenha sido, né, as nossas dificuldades também, elas fazem de nós quem nós somos. É verdade. Né? Quem nós somos. Verdade. E eu tenho certeza que seu pai e sua mãe estão muito orgulhosos lá em cima. Eu fico feliz com isso. Do ser humano que você... Meus irmãos que já partiram são para eles também. Seus irmãos também que já partiram. Obrigada, Zuma. Obrigado você. Valeu gratidão. Valeu mesmo. Obrigado. E você que está nos assistindo, gratidão por ter ficado conosco até agora. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Acompanhe o Raquel Rocha Entrevista e seja feliz. Beijos.